Bom dia, bom dia. Começando mais um Mulheres de Fé. Mais um Mulheres de Fé essa manhã, 21 de junho. Bom dia, Ângela. Que a gente possa colocar o nosso coração na presença de Deus nessa manhã, para escutá-lo entre nós. Bom dia, Dê. Começa a sintonizar não só a sua internet, mas o seu coração com a presença de Deus. Que você possa se alegrar diante dele, tio Marquinho, bom dia. Que a gente possa, nessa manhã, ter um despertar novo, um despertar diferente. Que o teu coração possa sentir a presença de Deus mais uma vez, mais perto. Começa a acalmar o teu coração, a despertar o teu coração para que você possa estar com ele, escutá-lo. Como a gente pode viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para que Deus se faça entre nós, para que Ele nos toque, para que Ele nos cuide, para que nós possamos viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim, de uma pesquisa que é feita, de que milhares de pessoas, faz 5 anos, né? Em 5 anos, milhares de pessoas, elas ganharam na Mega Sena e não foram buscar. Milhares de pessoas ganharam na Mega Sena e não foram buscar o prêmio. E esses prêmios foram nos cofres públicos. E são bilhões de reais. Então, há pessoas ainda que vivem como miseráveis, mas que seriam milionários. Eles são por direito milionários. Olha que incrível isso. Essas pessoas ganharam na Mega Sena, mas continuam vivendo como miseráveis, porque não foram buscar. Quanto Deus tem separado para nós. Quanto Deus tem para nós vida, vida em abundância. Quanto Deus tem separado para o nosso all inclusive da vida. E às vezes nós estamos ainda vivendo de um jeito porque nós não fomos buscar. Nós já ganhamos. Nós já ganhamos. O nome está lá, o bilhete é teu, mas mesmo assim a gente está no mesmo lugar. Mesmo assim a gente não deu o passo para a gente buscar, resgatar tudo aquilo que já é nosso. Que a gente possa despertar nesse dia para tudo aquilo que a gente ainda não está vivendo, que tem a ver com aquilo que Deus já nos deu, com aquilo que Deus já prometeu, que já foi liberado para nós. Quantas pessoas talvez estão aí pensando, nossa, será que uma delas sou eu? Será que eu ganhei na Mega Sena e eu joguei na Mega Sena e não fui buscar? A Mega Sena é uma hipótese, mas viver e poder acessar tudo que Deus tem para nós é ainda muito maior. E poucas pessoas vivem podendo usar, podendo desfrutar de tudo aquilo que Ele já liberou, de tudo aquilo que já é teu, de tudo aquilo que já é meu. Como você pode olhar para Deus e falar, Senhor, eu quero acessar tudo isso que você tem. Eu quero viver tudo isso que você tem. Eu não quero ser uma pessoa que não vive ou que não desfruta de todos os presentes que você já me deu.
Que nessa manhã você possa ter um despertar. Nós estamos no meio do ano. Agora o nosso 1% vale por 2. Porque a gente precisa correr atrás desse ano. Que muitos estão falando, 2021 foi um ano perdido. Mas Deus é um ano que Ele tem liberado tantas graças especiais. É um ano que Ele tem estado fazendo milagres, nos preparando e principalmente nos enviando. Hoje, logo que eu acordei, eu vi uma mensagem de uma moça que eu conheci num workshop que eu dei para um pessoal do Núcleo Empreendedor de Irati. Ela era uma das consultoras que estava lá e eu a conheci e vi que ela postou assim: Hoje eu sou a resposta que o mundo precisa. Hoje eu sou a resposta de Deus que o mundo precisa. Você pode escutar o poder dessa frase? Hoje eu sou a resposta de Deus que o mundo precisa. Se você é a resposta de Deus que o mundo precisa, nós não podemos ficar na cama, nós não podemos ficar desatentos. Hoje você precisa ser a resposta de Deus que o mundo precisa. Ele vai te levar a lugares, a situações, a vivências. Começa a receber isso e falar, Senhor, mas eu não sei o que responder. Não, Ele não está falando que hoje você vai falar. Ele está dizendo que hoje você vai ser a resposta de Deus que o mundo precisa. Como você pode se posicionar para ser a resposta de Deus que o mundo precisa? Mas eu nem acordei direito, você já está me dando trabalho, Fernanda. Não sou eu e nem é você sozinho, o Espírito Santo em você. Que você possa começar esse dia. Talvez você esteja em lugares onde você vai precisar se levantar em fé. Talvez você vá viver situações onde você vai precisar silenciar, onde você vai precisar amar em dobro, onde talvez pessoas estejam questionando, perguntando ou precisando de uma resposta de Deus, que você vai ser. Presta atenção. Tem muitas pessoas que estão ali, talvez questionando, duvidando. Muitas pessoas que estão sem um norte. E Deus quer usar você para Ele responder a cada uma delas, a cada uma delas. Então olhe para o teu coração e começa a se colocar à disposição dele. Porque uma das coisas que Deus já deixou disponível para você é que você possa ser um pedacinho de todos os dons, de todo o cuidado que Ele tem. Que você possa olhar para Jesus e olha quantas coisas Ele deixou disponível para Jesus. Olha quantas coisas Ele deixou disponível para Jesus e Ele quer lembrar Jesus disso. E Jesus nos lembra. E Jesus ele faz uma coisa tão incrível porque Ele multiplica isso para os discípulos dele. Ele não fica assim, eu posso e você não. Eu tenho e você não. Não, Ele fala, vocês também vão ser essa resposta. Por onde vocês passarem, vocês também vão curar. Por onde vocês passarem, vocês vão levar paz. Por onde vocês passarem, tudo vai ficar diferente. Por onde vocês passarem, porque não tem apenas a ver com vocês, mas o que move em vocês. Por isso é um despertar novo que Deus quer nos trazer nessa manhã para dizer, ei, presta atenção. Você precisa ser a resposta de Deus para pessoas da sua casa que ainda não despertaram. Você precisa ser a resposta de Deus para algumas pessoas que talvez tenham te machucado e que estão longe de Deus. Você precisa ser a resposta de Deus para pessoas do seu trabalho que estão travando guerras internas e ainda não entenderam que é a guerra
ela tem uma luta diferente, você precisa ser resposta de Deus em cada lugar onde você estiver. Mas lembra, eu comecei dizendo, existe um all inclusive para nós. Existe um acesso que Deus já liberou antes de todas as coisas. Ele não está pedindo para você entregar o que você não tem. Ele está te pedindo para que você acesse o que Ele já te deu. Porque você pode dizer, mas eu não tenho as palavras, mas eu não tenho fé suficiente, mas eu não tenho paciência, mas eu não tenho... Para de achar que é você que tem que ter. Ele já liberou para você, você só precisa acessar isso. Por isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, por isso a gente precisa que Ele venha até nós. Que a gente possa nessa manhã começar a dizer, bom dia, Senhor. Diga aí no teu coração, bom dia, Senhor, bom dia, Senhor. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo na minha casa. Seja bem-vindo na minha semana. Senhor, nós te agradecemos por essa metade do ano que se passou. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Quantas coisas aconteceram, Pai. E você segurou a nossa mão mesmo sem a gente ver. Quantas vezes nós andamos longe de você, mas você não nos deixou. Quantas vezes nós quisemos fazer do nosso jeito, mas você nos lembrou de que existe um lugar, uma forma ainda melhor, muito mais fácil. Obrigada, Senhor, porque você continua aqui, nos chamando, nos esperando, nos perdoando. Obrigada, Senhor, porque você não nos questiona sobre ontem, mas você nos convida a sermos melhores hoje. Deus não te questiona sobre ontem, Ele te convida a ser melhor hoje. Senhor, obrigada por isso. Obrigada, Senhor, porque você nos dá um novo dia, uma nova vida. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti nossas famílias, nossos sonhos. E principalmente, Senhor, nós queremos Te pedir, nos capacita. Nos capacita. Nos capacita para que nós possamos ser a Sua resposta hoje. A Sua resposta para tantas pessoas. A Sua resposta para o que o mundo precisa. Senhor, nós não sabemos como. Nós às vezes olhamos para nós e nem acreditamos que nós podemos, mas nós sabemos que o Senhor é tão maior e pode fazer infinitamente mais do que nós. Por isso nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor. Nós estamos aqui para Te agradecer, meu Deus. Senhor, eu quero Te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa live. Eu quero pedir, Senhor, que você dê vida a elas. Senhor, sopra a Tua vida de Deus em cada uma, em cada uma. Sopra a Tua vida, Senhor, dá-nos uma força diferente, um respirar diferente. Ensina-nos, Deus, a olharmos com os Teus olhos, a falarmos com as Tuas palavras. Dá-nos, Senhor, uma condição de perdão. Dá-nos, Senhor, uma alegria nova, que excede todo o entendimento. Nós colocamos diante de Ti o Zé Eduardo, que está internado. Nós estivemos em oração por ele nesse fim de semana. Ele foi entubado ontem, Senhor, que você seja o respirar dele. Senhor, nós queremos Te pedir por tantas coisas que nós carregamos no nosso coração. Mas nós queremos colocar diante de Vós, porque nós sabemos que você é quem pode mudar todas as coisas. Nós sabemos que o nosso socorro está em Ti. Renova a nossa fé nessa manhã, que não seja uma manhã apenas que nós escutemos a Sua palavra, mas seja um momento, Senhor, onde nós possamos de fato ser transformados por ela. Nós não queremos só escutar, Senhor. Nós queremos ser. Transforma, Deus. Dá ordem à nossa mente. Dá ordem às nossas células.
Ensina-nos, Deus, de uma forma nova. Ajuda-nos, Senhor, a nos comprometer contigo. Enquanto toca esse louvor que eu não conheço, hoje eu sentei aqui, hoje eu estava no meu quarto de guerra, tem uma palavra incrível de Deus para nós, mas eu sentei aqui, né, e escrevi no YouTube louvor e apareceu essa canção, eu achei que era outra, mas eu não conheço, mas ela começou dizendo algo importante, né, sobre o tempo que nós perdemos. Sobre o tempo que nós perdemos. Várias vezes eu falei isso aqui para vocês, né? Tem um livro incrível que chama O Maior Poder do Mundo. E esse livro fala que o maior poder do mundo, Vejo que encontrei. O maior poder do mundo, ele não é algo. Alguns falam que é conhecimento, outros falam que é dinheiro, né? Então é um cara que ele vai entrevistar várias pessoas, ele vai descobrir qual é o maior poder do mundo. E no início do livro ele começa dizendo uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu aprendi, que diz que a nossa maior moeda, que pode comprar todas as coisas, relacionamento, pode comprar conhecimento, pode comprar fé, pode comprar tudo que você pensar aí dentro, amizade. Essa moeda pode comprar qualquer coisa. E essa moeda se chama tempo. E Deus, ele é tão justo que ele dá 24 horas para todos. É a mesma moeda. A mesma moeda. E ela tem alguns princípios dentro dela. Ela não se acumula. Porque Deus não é o cara que precisa acumular. Ela não se acumula. Se você não usar essa moeda, essas 24 horas, se você não usar o bilhete da Mega Sena, ele expira. O que fica é onde você investe isso. Onde você investe o seu tempo. Quantas vezes nós estamos tão distraídos que nós nos perdemos. E quando a gente vê, a gente perdeu o mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Que é onde a gente podia estar investindo. Comece a olhar para você e comece a perceber onde você tem investido o seu tempo. Onde você tem investido o seu tempo. A gente tem investido o nosso tempo, talvez, condenando pessoas. A gente tem investido o nosso tempo, talvez, olhando nas timelines do Instagram. Quantas vezes a gente tem investido o nosso tempo em coisas que não nos fazem crescer? Por isso a gente tem uma sensação de não ter tempo. Quando as pessoas dizem, eu não tenho tempo, eu fico pensando, ela deu tempo para quem? Como a gente pode olhar para o tempo, que é a nossa maior moeda de troca, e começar a pensar o que nós podemos fazer com ele. Nós começamos hoje dizendo, estamos na metade do ano. Estamos na metade. Talvez a gente tenha desperdiçado muitos dos dias desse ano. A gente se comprometeu a fazer cada 1% do ano. Um ano incrível, com propósitos, para a gente se modificar, para a gente melhorar. Quantas vezes a gente perdeu tempo? E essa música começa dizendo isso. Quantas vezes eu perdi tempo com brigas que não me levavam para lugar nenhum? Quantas vezes eu perdi tempo não sendo o melhor para aqueles que eu devia mais amar? Quantas vezes, talvez, nesse meio desse ano, a gente perdeu tempo falando coisas que não edificavam o outro? Quantas vezes a gente perdeu tempo fazendo de uma maneira que não levou a nenhuma construção? É a hora que você, vamos imaginar que o tempo fosse mesmo um dinheiro, é a hora que você joga ele pela janela. Se eu te desse 10 reais aí na tua frente, você
Talvez não queimaria, R$ 50 você não queimaria, mas a gente está fazendo isso com o nosso tempo, não investindo. Mas aí a canção fala assim, mas obrigado, Senhor, porque você me deu a chance de viver um novo tempo. De eu poder me despertar de um jeito diferente, para que eu pudesse viver esse novo tempo. Para que eu pudesse sair desse lugar do desperdício, para que eu pudesse sair desse lugar onde a gente vai entrando no modo automático e a gente vai sendo extremamente reativo. Extremamente reativo. Eu tô na casa dos meus pais e no sábado eu estava extremamente reativa. Meu pai fez um negócio que eu não gostei e eu fiquei brava e falei de qualquer jeito com ele. E ele não nem tomou a sobremesa, saiu. E eu fiquei com meu coração pensando, ele tá errado. Minha parte ego tava aqui, ele tá errado. Né? Ele tá errado. E aí o Espírito Santo vinha, né, dentro de mim e me lembrava. Se eu perdoei, quem é você para não perdoar? Se eu perdoei, quem é você para não perdoar? Eu falava, mas Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda, eu não consigo, né? Eu sou, às vezes, tão dura dentro de mim. E aí, então, eu pensava, mas como é que eu vou dormir assim? Né? Como é que eu vou deixar as coisas assim? Às vezes a gente fala, mas amanhã passa. Mas eu precisava fazer a minha parte por Deus. Por aquilo que Deus é dentro de mim, para talvez... Porque ali eu vi que eu não era uma resposta. Eu não estava sendo uma resposta de Deus. Né? Eu estava ali sendo um juiz e não uma resposta de Deus. Então, eu, sem querer, sem vontade, fui me dobrando, né? E quando o meu ego tá ganhando, eu faço questão de espizinhar ele. Porque eu falo, não, você não pode ter muito posto, você não pode crescer aqui não, moço. Você não pode crescer aqui não. Porque eu já sei como é que eu sou, se eu deixo ele crescer um pouquinho, a moeda toda começa a disparar investindo nisso, sabe? Quando a nossa moeda começa a né? Quando você começa a falar alguma coisa ruim pro outro, dispara a sua moeda da falação, da reclamação, dispara a sua moeda da falação e da condenação. Rapidinho, fica que nem aquelas maquininhas assim, né? A gente tem uma dificuldade de fazer um elogio, de dar um perdão, da gente estar num momento de oração. Mas a gente tem uma facilidade de quando a gente começa a alimentar coisas que não são de crescimento, delas virem à tona. E aí, então, eu fui na cozinha. E no meu coração tava assim, mas era ele que tinha que pedir perdão. Mas aí eu falei, não, porque não é pra mim, não sou eu que tenho o poder de condenar se Deus perdoou, quem sou eu? E escrevi um bilhete, então. Deixei no criado mudo dele. E quando eu pude fazer isso, eu tirei uma mochila das minhas costas. Não uma mochila porque eu tinha que fazer alguma coisa, uma mochila do ressentimento. Uma mochila que eu estava alimentando de pedras duras. Uma pessoa que é a pessoa que eu mais amo. Uma pessoa que é aquela pessoa que eu preciso mais dedicar amor. Que eu preciso ser presença de Deus. Que mais me ensina. De repente eu tô lá fazendo o meu pior para ela. O meu pior para ela. Como a gente precisa olhar para o nosso coração e dar comandos para que a gente possa de fato ser o melhor para o outro. Então aquelas pessoas que estão no íntimo do nosso coração, talvez eu não respondesse assim para uma pessoa que eu visse na rua. Mas por que a gente faz isso com aqueles que são íntimos nossos? Porque a gente começa a travar guerras dentro da nossa casa.
Quando a gente começa a travar essas guerras, quando a gente começa a alimentar esse lugar nosso, do correto, da gente sentar num trono e a gente apontar o dedo, quando a gente começa a alimentar isso, a gente vai ficando pesado. A gente vai ficando pesado. A gente vai... E eu sabia, enquanto eu estava falando que não era para falar. Eu sabia, mas eu não tive força, né? Não tive força naquele momento. Mas como Deus não me cobra de ontem, Ele me convida a viver diferente hoje. Eu precisava fazer isso em cada momento. Então, como eu erro? Como eu erro? Como eu cobro? Como às vezes eu estou perdendo meu tempo de amar, de ser grata, de trazer um pouquinho do quentinho de Deus para aqueles que são os íntimos do nosso coração. Como a gente precisa de uma nova chance para poder falar, eu quero viver isso, Deus. Eu quero viver uma família nova e edificada. Eu quero viver, Deus, um tempo novo aqui. Muitas pessoas têm me falado, Fernanda, olha, os relacionamentos, eles estão sendo quebrados. Os relacionamentos estão sendo quebrados porque nós estamos num tempo onde nós estamos carne viva. E aí quem nos toca já leva logo um empurrão. Como a gente precisa se colocar e pedir, Deus, me dá uma chance. Esse é um momento onde o coronavírus, ele ataca o nosso respirar, né? Respirar. Como a gente pode pedir para Deus um novo respirar? Que a gente possa inalar as belezas de Deus. Que a gente possa inalar a nossa generosidade. Como a gente possa, para que a gente possa inalar o melhor que Deus tem, não só para nós, mas para oferecer para o outro. Começa a pedir isso para Deus. Deus, me dá um respirar diferente, que eu não viva só aqui achando que eu tive sorte, mas que eu saiba que você está me dando uma nova chance. Que eu saiba que existe um novo dia, não só para eu cumprir tarefas, mas porque é uma nova chance. Quem aqui quer novas chances? Eu já contei para vocês que tinha uma menina que estava na seleção do Rexona e ela tentava sacar e ela errava o saque, saía correndo, pegava a bola, entrava na fila de novo e ela fez isso várias vezes. E o Bernardinho vira e escolhe essa menina, o outro técnico fala, por que você escolheu, ela é a pior. Porque você escolheu, ela é a pior. Ele fala assim, porque ela tem vontade. A técnica depois eu ensino, ela tem vontade de recomeçar. Às vezes eu fico olhando para Deus e falo, Deus, por que você escolheu a pior? Né? Por que você escolheu a pior? Como eu sou ranzinza. Olha como eu sou ranzinza aqui. Porque Ele olha para a nossa vontade de recomeçar. Ele olha para o nosso ato de se reconhecer e falar, eu vou começar de novo, eu vou tentar de novo, me perdoa, Deus. Que a gente possa ter um passo diferente nessa manhã. Enquanto toca essa canção, começa a entregar para Deus todo esse ano que passou até agora, até a metade, sabe? Tem mais, né? A Elaine é a nossa advogada aqui, né? Não, nós estamos sendo formados, nós somos barro. É isso mesmo, né, Elaine? Ainda bem que tem advogado para nos lembrar, né, que Deus é incrível em nós. Que Deus é incrível. Como a gente pode olhar para Deus e falar, Deus, seja incrível em mim, na minha família. Me ajuda, Senhor, aonde eu passar a ser resposta sua. Me ajuda, Senhor, aonde eu passar a não viver por mim, a não fazer por mim. Me ajuda, Senhor, aonde eu passar. Que você possa pedir um novo respirar para Ele. Que você possa pedir para que tudo aquilo que precisa ser transformado em você, na sua casa, comece a ser moldado agora.
Senhor, nós entregamos trabalhos, nós entregamos diante de Ti hospitais, Senhor, pessoas internadas. Nós entregamos diante de Ti pessoas que já se acostumaram e já não valorizam mais tudo aquilo que Você tem nos dado. Senhor, nos tira do automático. Faz isso, Senhor. Presta atenção nessa letra e vai dizendo isso para Deus. Ô Senhor, a gente deveria tanto amar, mas nós temos desperdiçado o nosso tempo. Quanto a gente está distraído. Quantas vezes a gente está distraído e não vê o melhor. Começa a respirar diferente, devagar, e começa a falar: obrigado, Deus. Obrigada, Deus, porque Você me trouxe hoje aqui para eu poder ser nova. Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado. O Senhor tem nos despertado. Nós não queremos que os dias passem, que as coisas entrem no automático. Nós queremos ter um despertar novo. Oh, meu Deus. Não queremos mais desperdício, Senhor. Nós não queremos estar condenando pessoas. Nós não queremos, Senhor, ficar correndo atrás de coisas que não nos fazem crescer. Nós queremos notar cada pedacinho, Senhor. Oh, meu Deus, como nós queremos viver cada pedacinho do que Você tem nos dado. Olha o que diz agora. Quero sede de acordar. Que você tenha sede de acordar o seu coração. Que você tenha sede de acordar seu coração para você estar atento. Se esse fosse o seu último dia, como você queria viver? Senhor, nos acorda, Senhor. Nos dá um despertar para o Seu melhor em nós. Obrigada, Senhor, porque nós podemos testemunhar tantas curas, Senhor. Nós queremos estar acordados para poder celebrar nossas famílias transformadas. Nós queremos celebrar, Senhor, toda a Sua transformação na terra, Senhor. Nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque nós Te vemos hoje. Porque nós começamos o nosso dia na Tua presença, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Traz um respirar novo para cada um que está aqui. Que a gente tenha sede de acordar, que a gente pule da cama na segunda-feira. Para não desperdiçar mais nem um minuto, mas para investir naquilo que constrói a Tua presença entre nós, para aquilo que nos faz melhores, para aquilo que é a resposta de Deus para cada um. Senhor, nós não queremos mais perder tempo, Senhor. Quantas vezes só fiz ver a hora passar. Que a gente tenha uma vida que valha a pena. Senhor, nós queremos uma vida que valha a pena. Nós queremos investir o nosso tempo, o nosso olhar, a nossa palavra
em tudo que é teu, Senhor, em tudo que é teu. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque você nos dá um novo respirar, porque o Senhor nos acorda. Nós queremos valer a pena, valer a pena. Começa a agradecer a Deus porque Ele te deu mais uma chance no dia de hoje de fazer valer a pena. Que a gente não desperdice nem um minuto, mas que a gente possa valer a pena. E hoje eu nem sabia de tudo que essa canção trazia, mas o Espírito Santo já sabia. E hoje de manhã, então, eu estava no meu quarto de guerra e eu lembrei que tem uma propaganda do Pão de Açúcar, que é uma das propagandas que eu acho mais geniais, né? Eu fiz um curso de análise de propagandas. Hoje, uma das coisas que eu faço já é escrever comerciais, né? Então, eu analiso muitos comerciais. E esse é um comercial incrível, né? Com uma sacada muito boa. E quando eu assisti esse comercial, ele foi algo que me despertou. E eu me lembrei de algumas frases que ele fala, né? Porque talvez se eu perguntasse, então tá, se você tem uma nova chance de respirar, o que você quer fazer com ela? O que você quer fazer com isso? O que você quer fazer com isso? E quando a gente olha para isso, talvez a gente possa falar, eu quero ser feliz. Essa é a resposta de todas as pessoas, eu quero ser feliz. O que você quer? Por que você quer? Porque eu quero ser feliz. Mas muitas vezes a gente leva isso como se fosse algo que a gente soubesse muito bem sobre o que é ser feliz. Eu já contei para vocês essa história que eu acho incrível, né? Minha sogra perguntou pro meu esposo, quando ele tinha uns 2, 3 aninhos, filho, você é feliz? E ele disse, não, mamãe, eu sou o Dunga. Porque ele achou que ela estava falando dos 7 anões. Às vezes a gente responde felicidade como se fosse tão simples como 7 anões. Mas você já parou para estudar a felicidade? Você já parou para saber como é que se faz isso? Se não é igual você falar, eu quero muito, o meu sonho é ir para Paris, mas você nunca soube nem onde é Paris, nem o que faz para chegar lá. Ou o meu sonho é dirigir um carro, mas você nunca estudou um carro, nunca comprou um carro. Entende? Às vezes a gente fala sobre felicidade como se fosse uma coisa óbvia, mas também é um engano nosso para que a gente não leve isso a sério. E essa propaganda, ela tinha 4 frases. A primeira é: o que você faz te faz feliz? O que você faz te faz feliz? Começa a se perguntar, hoje o que eu faço me faz feliz? Não só em termos de trabalho, hoje o que você faz? Quando você está olhando para a sua agenda no dia de hoje, você está pensando, nossa, que delícia que hoje chegou. O que você faz te faz feliz? A segunda pergunta é, você feliz o que faz? Às vezes a gente fica só querendo, eu quero ser feliz. Mas quando você está feliz, o que você faz? O que muda? Depois, tem outra pergunta. Você faz o que te faz feliz? Fernanda, mas essa não é igual à primeira, né? Que fala o que faz você feliz? Não. Ela diz, você faz o que te faz feliz? Às vezes você está procurando um negócio fora, mas você faz o que te faz feliz? Você está construindo isso? Você faz o que te faz feliz? A Eliane Brum fala que a gente entendeu errado. A gente acha que a gente tem direito à felicidade. Né? É que dever de alguém nos dar isso. E não que a gente constrói a nossa felicidade. Então ele está dizendo aqui, você faz o que te faz feliz? Você está investindo naquilo que te faz feliz? E aí depois, a última frase é, o que faz você feliz, você que faz. O que faz você feliz, você que faz. E eu fiquei pensando, quando saiu essa propaganda, eu comecei a perguntar para todas as pessoas, para o porteiro, para os pais das amigas, para as pessoas, essas frases. Rapidinho elas diziam, não, o que eu faço não me faz feliz. Quando eu perguntava o que te faz feliz, elas tinham um pouco de dificuldade de dizer.
o que te faz feliz? Você feliz, o que que faz? Essas eram todas frases que a gente está ouvindo aqui, que talvez você não saiba responder. E isso acontece com a maioria das pessoas. E qual que era a sacada da propaganda? A sacada da propaganda é que terminava, não dava tempo de você pensar nessas perguntas, você só ficava ali ouvindo isso, ele colocava cenas de praia, beijo romântico, isso e aquilo. E aí você olhava e falava, não tô na praia, não tem beijo romântico, não sou feliz, né? E aí terminava assim, Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. E aí você entra lá, tá tocando a música do Pão de Açúcar e você tá comprando o quê? Felicidade. Hã? Então, quando a gente não sabe, presta atenção, quando você não sabe o que te faz feliz, quando você não sabe o que te faz feliz, a Ju tá contando aqui, né, que eles fizeram uma festa junina com fogueira, comida, e a filha disse, hoje foi o dia mais feliz da minha vida, né? Então, olha que importante isso, né? Muitas vezes, quando a gente não sabe o que faz feliz, a gente compra o que é vendido como felicidade. Pega essa chave. Quando você não sabe, você compra o que é vendido como. É aquele fake, é réplica, é que falam que é tipo felicidade. E aí, como isso é movido dentro de nós? Porque daí ele fica preso às nossas sensações. Sensações. A psicologia fala que toda restrição gera uma compulsão. Por isso que talvez hoje você está morrendo de vontade de viajar, porque você não pode viajar. Por isso que você está pensando, então eu quero aglomerar, porque é se aglomerar. Quando a gente não pode ter uma coisa, a gente bota então todo o poder naquilo que a gente não tem. A gente compra por conta da restrição. Então você vai começar a valorizar as coisas que você não poderia ter. Ou a gente começa a colocar a felicidade em algumas coisas concretas, como se, na verdade, a gente fica fazendo aquilo que nos dá aceitação, porque a gente quer tanto pertencer, que a gente coloca a felicidade naquilo que dá aceitação. Tem um monte de viagem que você já fez e que não foram boas. E tem um monte de dia que você estava ali na casa fazendo fogueira e que foi o melhor dia. Olha que importante isso. Porque a gente vai perdendo a essência das coisas. A maior parte das pessoas não sabem o que faz feliz. A maior parte das pessoas não sabem responder a primeira pergunta: o que faz você feliz? A felicidade é tão óbvia, a gente achou que era tão óbvia que você não respondeu essa pergunta. E aí você começa a repetir, comprando o que te dizem que é felicidade. E cada hora vai ser uma coisa. É um amor, a outra hora vai ser viajar, outra hora vai ser... E a gente vai ficar ali tendo picos de bem-estar, de sensação. Tem algumas que sabem. Tem um outro tipo de pessoa que são as pessoas que sabem. Que estão ali na segunda pergunta, elas sabem o que faz feliz. Ela diz, você faz o que te faz feliz. Você faz o que te faz feliz. Elas sabem que aquilo não faz feliz, mas elas não são comprometidas com a felicidade. Elas não são comprometidas. Saber é potencial, não é resultado. Saber é potencial, não é resultado. Elas sabem o que faz feliz, mas elas não se comprometem em ser feliz. Então, elas vão esperando que coisas aconteçam. Elas colocam do lado de fora, elas não se comprometem. Quantas coisas a gente deixa passar? E tem o terceiro tipo de pessoas que sabem e se comprometem. Essas são as que constroem felicidade. Que vão para a última frase. O que faz você feliz, você que faz. Quantas vezes nós não sabemos
E quando a gente não sabe, a gente compra o que dizem que é. Quantas coisas você já sabe? Como eu sabia no fim de semana que não era para eu falar, mas eu não estava comprometida com aquilo. Não estava comprometida. E aí, o que adiantou eu saber? E quantas vezes a gente sabe e aí a gente pode se comprometer com aquilo? Quantas pessoas eu ouvi uma mulher de fé dizendo, eu tô fazendo os 17 minutos, isso tá fazendo a diferença na minha vida, porque ela sabe e se compromete. Quantas pessoas aqui sabem que os 17 minutos são coisas que vão te trazer intimidade com Deus, que você vai poder viver uma realidade diferente? Quantas pessoas aqui sabem e não estão fazendo? Você não tá fazendo isso só com os 17 minutos. Presta atenção, tem um monte de coisa que você sabe, mas você não se comprometeu em fazer na tua vida. Por isso que a gente tem um propósito pra gente viver, porque a gente precisa se comprometer com isso. Isso não quer dizer que a gente vai fazer sempre. A gente pode cair, como eu caí no sábado. Mas aí eu recomeço rápido, porque eu tô comprometida com o que eu quero me tornar, com aquilo que eu quero entregar. Eu tô comprometida com isso. Quantas coisas talvez a gente não viva porque a gente não sabe. Você sabe que eu fui numa cabeleireira, ela me ensinou um jeito de eu amarrar o cabelo para dormir, que você acorda com o cabelo pronto, gente. É sensacional. Aprendi isso sábado. Você amarra o cabelo de um jeito que ele acorda todo com os cachos na ponta, você não precisa nem de secador. Mas eu fiquei tão animada com isso, que eu cheguei, eu já tinha cabelo, ó, eu tinha o cabelo, tinha as coisas que precisava para amarrar na minha casa, mas eu não sabia disso. Quando eu soube, eu fiquei super animada, porque ela é cabeleireira, ela sabia me explicar isso. E me comprometi em fazer isso, né? Tô dormindo cheia, pareço um ETzinho, assim, pra dormir. Mas aí eu posso viver isso, porque eu tô comprometida. Se eu só soubesse e não fizesse, não adianta eu ter as coisas. Por que eu tô contando isso pra vocês? Uma coisa simples, porque Deus é o cara que te fez. Ele sabe sobre felicidade. Deus é o cara que te fez. Ele sabe, porque ele te fez para ser feliz, então ele sabe como fazer. Ele já te deu os instrumentos. A gente precisa escutar o que Deus tem. A gente precisa olhar para aquilo que Deus está falando para nós. Pegar os instrumentos que Ele já nos deu e nos comprometer a viver isso. E a palavra de hoje, então, a palavra que nós temos hoje, ela dizia exatamente sobre as pessoas felizes. Por isso que eu lembrei dessa propaganda. Porque aqui, quando Deus te fez, Ele pensou, como eu posso fazer? Como eu posso contar quem são os felizes? E hoje, quando eu vi, eu quero muito ser feliz. Isso é um desejo muito grande do meu coração e eu sou comprometida com isso. Mas aqui, nessa palavra, fala sobre as pessoas felizes. E eu falei, então, o que elas têm? O que elas têm? E era isso que eu queria partilhar com vocês. O que na palavra aqui ele está dizendo sobre felicidade, e não é o evangelho das bem-aventuranças, a gente pode ir para lá outro dia, mas hoje olha o que Deus fala, né? Felizes são aqueles que habitam na casa do Senhor. Essa é a primeira coisa. Felizes são aqueles que habitam na casa do Senhor. Onde você tem habitado? Onde os seus pensamentos têm habitado? Onde você tem colocado as suas coisas? A segunda coisa é: feliz o homem cujo socorro está em vós. Olha isso. Felicidade não é um lugar que você se alcança, percebe? Então, o que ele está contando aqui pra gente? Felicidade não é um lugar que você se alcança, é uma maneira de viver e principalmente onde você está. Tem a ver com a tua localização. Presta atenção. Tem a ver com a tua localização. Você está dentro do coração de Deus. Você está vivendo ali dentro. Onde está o teu socorro? Por quê? Porque vão ter momentos na vida. Uma pessoa feliz não é alguém que tem uma vida perfeita. Inclusive a ciência fala isso, eu já bati isso aqui várias vezes.
né? O nosso pico de bem-estar não acontece quando a gente está deitado assistindo Netflix ou na praia. Não é ali, o flow, esse pico de bem-estar. Ele se dá quando a gente está resolvendo problemas. Mas quando vem circunstâncias adversas, olha o que ele está dizendo aqui. Feliz aquele que o seu socorro está no Senhor. Onde você tem colocado o seu socorro? Talvez você tenha colocado o seu socorro no teu chefe, no teu trabalho, no teu controle. Talvez você tenha colocado o teu socorro do teu casamento, da tua vida, naquilo que você quer falar para o outro. Olha isso. Olha isso. Onde está o seu socorro? Esse é um momento em que as pessoas estão desesperadas. Ele está dizendo, se você habitar na casa de Deus, se você estiver ali na casa de Deus, se você decidir viver uma vida em intimidade com Ele, e o seu socorro estiver nele, você é feliz. E aí, qual vai ser sua única preocupação que ele está te falando? Olha que incrível. Qual vai ser sua única preocupação? A sua santa peregrinação. Então, existe uma identidade das pessoas felizes aqui. Elas são o quê? Peregrinas. Elas são peregrinas. Elas são pessoas que elas estão fazendo uma jornada. O que são peregrinos? Né? Eu fui estudar. Então, o que é um peregrino? Um peregrino é alguém que ele está estrangeiro, diferente daquele povo. Por isso que eu estou falando aqui, Salmo 83. Ele é um peregrino diferente daquele povo. Ele é diferente daquele povo. Portanto, um peregrino é alguém que está com a luz do céu no meio da escuridão. Um peregrino é aquele que vive diferente no meio das pessoas que talvez estão correndo atrás de coisas e ele vai falar, ei, você já perguntou para Deus sobre isso? Um peregrino é aquele que sabe da onde ele veio e para onde ele vai. E enquanto ele está caminhando, ele tem uma missão de trazer a diferença, de trazer luz, de neste caminho tocar as pessoas. Um peregrino não é um turista que fica tirando foto e visitando as coisas. Um peregrino deixa marcas por onde ele passa. E ele está falando, é nesse caminho, nesse trecho, enquanto você está vivo, nessa sua peregrinação, a sua única preocupação deve ser como é que você vai tornar ela incrível, santa. Porque o resto, olha o que ele está falando, porque assim, quando esses peregrinos, atravessarem um vale árido, quando for uma situação difícil, dolorida, quantas vezes você está passando por uma situação difícil, dolorida, machucada? Ele está falando quando você passar por um vale árido, talvez uma situação na sua família que você não encontra resposta, não encontra correspondência, talvez uma situação no seu trabalho, talvez uma situação na saúde. Quando eu passo pelo vale árido, olha o que ele está dizendo, eles os transformam em fontes. Um peregrino não está aqui dando tchauzinho na vida, não. Um peregrino, quando ele está passando pelo vale árido, ele muda tudo, ele transforma aquilo em fonte. Sabe aquela situação que você está pensando, tá árido? Começa a pensar que a hora que você tocar com a presença de Deus em você, aquilo vai multiplicar as coisas. Vai multiplicar as coisas. Como eu testemunhei pessoas que caíram e eu falei, Deus vai trabalhar em você e agora elas estão multiplicando muito mais. Porque Deus, Ele transforma aqueles que entregam para Ele em coisas ainda maiores. Mas olha o que ele está falando, então. Esses peregrinos, eles fazem do vale árido fonte. Começa a celebrar se você está passando por um vale árido, porque você vai transformar isso em fonte. A chuva do outono vai cobri-los de bênção. E olha o que ele vai falar. Sabe a sua força que você está falando assim, mas Fernanda, eu tô sem força para fazer essas coisas. Eu achei que a gente ia falar, sabe, se eu descansar em Deus, não era ganhar na Mega Sena, pra gente ir para um resort descansar? Eu tô sem força, e olha o que ele tá dizendo. O vigor, a força deles aumenta à medida que eles avançam.
A força aumenta à medida que eles avançam. Se você chegou aqui cansado, se tá no meio do ano e você tá esgotado, parece que é junho e tá todo mundo com aquela sensação de novembro, de canseira. Talvez seja porque a gente parou de andar. A gente não tá em movimento, fazendo bem, criando, refazendo. A força aumenta à medida que se avança. Eu não sei se vocês viram no meu story, eu publiquei que Piraju, as mulheres de fé de Piraju, saíram no jornal com aquela experiência que eu contei para vocês no nosso último dia. Claro que elas estavam cansadas. Claro que elas estavam cansadas. Mas quando elas doaram, elas ganharam uma força nova. E por que elas estavam sendo peregrinas ali, né? Agora as pessoas que leem isso começam a ser tocadas. Presta atenção, Deus está nos chamando aqui, falando, você quer ser feliz? Seja peregrino. Tem gente, a gente não começou falando hoje, as pessoas precisam que você seja a resposta de Deus hoje para elas. E que talvez isso seja dentro da tua casa, talvez isso seja no seu trabalho, talvez isso seja na comunidade, mas você precisa ser resposta de Deus para ela, porque um peregrino, ele não está a passeio. Ele tem uma missão. Como a gente pode olhar para isso e falar, Senhor, eu quero ter a tua missão. E eles sabem para onde eles vão quando eles avançam. Eles estão indo ver Deus. Eles estão indo ver Deus. Quando a gente pode... E a nossa missão pode ser como essa, né? Levar, como o Piraju fez, cantar e poder levar um agrado para os profissionais da saúde, mas às vezes a nossa missão é com o nosso ego, como foi a minha no sábado, de quebrar o meu ego e falar, não, eu preciso recomeçar, eu preciso refazer. Às vezes até mais difícil. E aí ali, por quê? Porque eu queria ver Deus. Porque eu queria estar mais próxima de Deus, porque quando eu vou colocando esses entulhos em mim, eu fico longe dele. Quantas coisas nós precisamos olhar e saber que o peregrino, ele sabe para onde ele está indo, para encontrar Deus. Ele sabe que ele está fazendo, né? Que ele está caminhando a cada passo para estar mais perto de Deus. Mais perto de Deus. E olha que importante o que ele diz aqui, que Deus não recusa os seus bens para os peregrinos. Parece que eles não têm nada, né? Eles são peregrinos. Não, mas eles têm tudo. Todos os bens de Deus são deles. Todos os bens de Deus são deles. E aí termina assim, feliz o homem que em vós confia. Os peregrinos são aqueles que confiam. Que confiam. Se nós queremos nos comprometer com a felicidade, nós precisamos nos comprometer em fazer valer a pena a nossa jornada. Peregrino é alguém que habita no meio de outro povo, em contraste com eles, em contraste. O mundo vai te falar, vai lá, não, tá errado. Vai lá e faz isso. Não, ele não merece. A gente foi ensinado com isso, né? Uma mulher me contou isso, foi muito legal, né? No encontro que eu tive do propósito esse fim de semana, e ela disse, eu vi quantas coisas eu guardava dentro de mim que me davam informações erradas, e eu queria tirar isso da minha filha, então eu comecei a fazer um caderninho com ela, para que ela pudesse aprender sem essas coisas ali, tanta bagagem que faz com que a gente fique pesado. Ele está falando, prepare-se, você é um peregrino, você vai viver em contraste com o mundo. Em contraste. E vai ter permanência temporária, né? Você vai fazer e vai saber para onde você está indo. Não é sobre você não poder, é sobre você prosperar para transbordar, para que você possa trazer o melhor para o outro. É sobre você não olhar para o teu ego para se bastar, é estar em contraste com o mundo. É você habitar na casa de Deus. Mas eu não tenho lugar nenhum, eu me sinto diferente, eu me sinto estranha. Vem habitar na casa de Deus. Mas às vezes as situações apertam, Ele é o seu socorro. Percebe? A única coisa que você precisa se preocupar é com a tua santa jornada. É como fazer valer a pena. É isso. O resto Ele cuida. Ele cuida. Que a gente possa dizer, Senhor,
Enquanto eu cuido das suas coisas, essa foi uma coisa que minha mãe sempre me ensinou a dizer: Senhor, enquanto eu cuido das suas coisas, você cuida das minhas. Enquanto eu cuido das suas coisas, você cuida das minhas. Sabe por quê? Porque o peregrino, ele não pertence àquelas pessoas, àquele lugar, ele pertence a Deus. Então, Deus, que é dono de todas as coisas, fala: tudo é teu, meu filho. Que a gente possa acordar o nosso coração, despertar o nosso coração e confiar, né? Se nós somos chamadas mulheres de fé, homens de fé, nós já temos o passe da felicidade, porque aqui diz que feliz é aquele que em vós confia. Feliz é aquele que em vós confia. Como a gente pode ter isso no nosso coração? Você já ganhou o bilhete da felicidade. Você só precisa agora se comprometer com isso. Se comprometer com isso. Que para você ser resposta de Deus, onde você passar, que você habite no Senhor, que seu socorro seja nele. E que você só se preocupe em fazer valer a pena. Cada pedacinho. Levando cada situação para Deus. Em tudo que você fizer, que isso te ajude a ver Deus e estar com Ele. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor. Quando esses tempos eu estava em oração pelo lugar onde eu ia morar, eu disse: Senhor, me arranja logo um lugar. Eu queria um lugar que eu tivesse raiz. Me arranja um lugar para eu estar, né? E a resposta de Deus lá foi: mas você é peregrina. Abraão era peregrino. Você é peregrino. Jesus era peregrino. Você é peregrina. Foi essa a resposta que Deus me deu. E aí eu falei: não, mas eu podia ir voltar, né? Ter um ninho para voltar? E a resposta de Deus foi: eu sou o seu ninho. Eu sou o seu ninho. Que a gente possa saber que Deus é o nosso ninho. O nosso lugar é estar em Deus, onde Ele quiser. Que você se coloque hoje e fale: Deus, eu quero estar onde você quiser. Eu quero ser resposta aonde você desejar, da maneira como você desejar. Eu sou o seu ninho, é o que Deus nos responde hoje. Obrigada por isso, Senhor. Nós colocamos aqui todos os homens e mulheres de fé dessa manhã. Senhor, que talvez elas estão se sentindo cansadas, sem lugar. Senhor, quantas pessoas aqui estão com o coração aflito, com medo. E o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é esse socorro atento. Senhor, quantas pessoas estão aqui e querem ser felizes, Senhor. E às vezes felicidade parece tão longe. Mas nós queremos te agradecer, Senhor, porque você vem nos ensinar que a gente só precisa estar num lugar, que as nossas preocupações, elas têm nos tragado e nos tirado a oportunidade de viver bem cada momento. Nós queremos viver de uma forma incrível cada momento da nossa vida. Senhor, cuida das nossas coisas enquanto nós cuidamos da sua. Abençoa, Senhor, a família Freitas. Senhor, cuida do Zé Eduardo. Senhor, quantas pessoas estão internadas. Senhor, abençoe a Jéssica. Senhor, nós colocamos ali a família toda dela. Nós queremos viver cada momento de uma maneira incrível, construindo a nossa melhor jornada, Senhor. Nós sabemos da onde nós viemos e para onde nós vamos. E a cada dia, a cada momento, nós queremos enxergar a Tua face. Nós queremos estar aqui, Senhor, para que tudo a gente faça valer a pena. Obrigada por isso. Senhor, pedimos pelo Gabriel, por todas as pessoas que carregam aqui pedidos. Peço pelas famílias dos homens e mulheres de fé, pelo Dito, a Vera. Senhor, tantas pessoas que estão passando por momentos áridos, mas você disse que nós transformaríamos isso em fonte, que tudo isso seja transformado. Obrigada, Senhor. Abençoe a Jamila. Senhor, nós pedimos por todas as almas, por todas as pessoas. Nós queremos viver, Senhor, assim na terra como no céu.
assim na terra como no céu. Em nome de Jesus, amém. A gente tem um propósito, né? Todos os encontros a gente tem um propósito. E hoje eu queria que você olhasse para esse propósito de uma maneira diferente. Hoje a gente falou sobre saber e se comprometer. Porque se a gente não se compromete com isso, ele fica solto. A gente vai ficar só no saber, é superficial. Mas se a gente souber e se comprometer, a gente vai ver os resultados disso, né? Então que você se comprometa em viver o propósito. Escreve na mão, se compromete, né? E o nosso propósito para o nosso 1%, porque a cada 3 dias e meio é 1% do ano, então até quarta-feira à noite a gente vai viver esse propósito. E o nosso propósito vai ser você ser resposta de Deus que o mundo precisa agora, neste momento. Fique atento, que você possa ser a resposta de Deus. Mas, Fernando, o mundo é muito grande, presta atenção, o mundo são as pessoas. O mundo são as pessoas. Cada pessoa, então que você pode colocar isso. Escreve na tua mão, seja a resposta de Deus. Tá? Então pergunta a Deus como você responderia, como você faria. Que você possa ser resposta de Deus. Porque a força aumenta conforme se avança. A força aumenta conforme se avança. Então que você possa se comprometer a viver isso. Eu não consigo, começa. Conforme você avança, isso começa a reverberar, né? Isso começa a aumentar e de repente Deus te confia uma, se você dá conta, Ele te confia 2, e depois Ele te confia 10, depois Ele te confia 20, mas que você comece, né? No teu pequeno, que a gente possa fazer essa passagem, né? Dessas horas, desses dias como uma jornada incrível, né? Seja a resposta de Deus que o outro precisa. Seja a resposta de Deus que o outro precisa. Nos pequenos gestos. E em nosso quarto de guerra, nossa intenção de oração, a gente continua com os 17 minutos. Faça 17 minutos todo dia de oração. São só 17 minutos, gente. 17 minutos, né? Estela, sempre é tempo de recomeçar. Você tá viva. E os vales áridos, aquilo que não foi legal, vão ser transformados em fontes. Tá? Então que você decida recomeçar e seja intencional nisso. E a nossa intenção de oração é para que a gente possa... Começa a pedir por todas as pessoas que você vai encontrar nessa semana. Começa a pedir por elas, para que elas sejam tocadas, para que elas sejam transformadas. Porque enquanto Esther andava, Deus transformou o coração do rei. Então que a gente faça um trabalho conjunto, que Deus possa ir transformando cada pessoa. Que você habite no coração de Deus. Você deixe 17 minutos para você estar lá habitando no coração de Deus. Para que você descanse. E que o Espírito Santo possa usar toda a sua energia em criatividade para a vida ser incrível. Para que cada momento possa viver situações, momentos, presenças incríveis de Deus. Um beijo grande a todos vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube. As lives estão indo para lá. O canal é Fernanda Ock. E aí você pode compartilhar com as pessoas, tá bom? Essa live, então, hoje à tarde, hoje à noite já sobe para lá. E aí você pode compartilhar. Um beijo grande, seja a resposta de Deus. Onde você estiver, o Espírito Santo vai agir através de você. O mundo está precisando, né? Que a gente possa se posicionar. Um beijo grande, até quarta-feira, 9 da noite.